Esse cara estava deitando na cama tentando levantar as pernas, mas não sentiu-se nada. Ele estava paralisado. Para cuidar dele, sua mãe convidou uma linda enfermeira, mas no processo de atendimento, a enfermeira não parava de se aproximar de seu corpo. O cara simples gradualmente caiu na armadilha. Ele não sabia que o perigo estava se aproximando. Ele é um ginasta, chamou-se Tony, bonito e forte. Sendo um mestre de corrida de curta distância, estava prestes a ser recrutado diretamente para a universidade. Naquele dia, ele e sua namorada saíram para passear, mas Jasmine estava usando seu telefone quando dirigir o carro. Ele estava um pouco preocupado e ia lhe lembrar. Quem teria pensado que um segundo depois o incidente aconteceu? Quando ele acordou, descobriu que estava paralisado. Tony estava completamente quebrado, porque este acidente de carro enterrou sua vida inteira. Depois de sair do hospital, o espírito de Tony caiu. Sua mãe não aguentava mais, mas ela estava ocupada com o trabalho. Não podia cuidar dele sozinha, então ela foi procurar a enfermeira profissional na internet. Esta enfermeira chamada Daphne tinha mais de 30 anos. Excelente profissional, mas Tony foi muito resistente. Ele não queria ser visto como uma pessoa com deficiência. Mesmo que ele estivesse paralisado, ele tentaria a prática. De repente, suas pernas tremeram. Daphne, experiente, imediatamente pegava óleo para massagear ele. Ela disse: "Esta foi uma convulsão muscular causada por esforço excessivo. Tudo bem, com certeza depois de uma massagem, a situação foi muito melhor." Olhou para a figura ocupada de Daphne. Tony de repente sentiu que foi bom que ter uma enfermeira tão bonita e excelente com ele, mas ele não sabia que esta enfermeira tinha outras intenções. Naquele dia, Tony estava dormindo no sofá. Daphne o viu e puxou sua mão e colocou-a em seu colo. No dia seguinte, Daphne usava um top, maquialhava-se completamente. Veio dar uma massagem no Tony, mas ele nunca abriu os olhos. Desperdiçá-la organizando tudo. Ela continuava com um movimento muito habilidoso. Arrastou Tony diretamente para o banheiro para dar um banho nele. Desta vez, o rosto de Tony estava tão feio que ficou vermelho. Daphne tinha o prazer de ver esta aparência simples, bem quando ela estava prestes a dar o próximo passo. A namorada de Tony de repente apareceu. Jasmine teve uma boa notícia. Existia um hospital na cidade, muito bom em cirurgia restauradora. Se fosse bom, ele provavelmente iria se levantar. Tony acabou de ouvir, tão feliz que abraçou Jasmine no banho. Assistir duas pessoas fez Daphne enlouquecer. Ela voltou para casa coçando a cabeça e gritando bem alto. Um plano perverso estava se formando em seu coração. Poucos dias depois, Tony e sua mãe foram para o hospital. Depois do exame, o médico lhe disse: ele esperava muito que fosse capaz de se levantar, mas naquele tempo, as cirurgias estavam cheias. Precisava esperar mais um mês. Todos estavam animados, exceto Daphne. Esta tarde ela recebeu um telefonema do hospital. O médico disse que uma pessoa estava vazia no momento. Podia providenciar cirurgia para Tony, mas Daphne nunca contou essa novidade para Tony. Ela não queria que ele se recuperasse para possuir Tony. Ela precisa limpar todos os obstáculos. Ela invadiu a casa de Jasmine no meio da noite. Roubou o seu telefone e enviou a Tony uma mensagem de despedida. Claro que o Tony, paralisado, tanto autodepreciativo quanto sensível, escolheu terminar com Jasmine. E Daphne que inventou tudo isso, sorrindo nas costas. Ver Tony triste e mal-humorado, Daphne sabia que a oportunidade chegou. Ela não se importava em levar Tony para passear todos os dias, abordado deliberadamente para falar palavras confidenciais. Assim, a relação entre os dois estava cada vez mais próxima. O plano estava prestes a ter sucesso. Então, de repente, o enredo foi revelado. Naquele dia, a mãe de Tony recebeu um telefonema do hospital. Naquele tempo, ela conhecia que a enfermeira escondeu a cirurgia. Ela estava com muita raiva e expulsou Daphne de casa. Mas a louca Daphne não desistia. À noite ela ligou para Tony. Sabia que sua mãe não estava em casa. Um pensamento surgiu na sua cabeça. Ela se esgueirou para dentro da casa de Tony e intencionalmente abriu a válvula de gás. No meio da noite, Tony foi acordado por gás. Ele lutou para fechar, mas não conseguiu alcançá-lo de qualquer maneira. Respirar estava ficando cada vez mais difícil. Só conseguiu rastejar para fora. Mas no meio do caminho, o gás sufocou até desmaiar. Na manhã seguinte, Daphne estava lá. Ela tocou a campainha antes da hora, como se fosse uma visita. Então foi como se a surpresa descobrisse o problema. Sob o testemunho de todos, realizando um drama de emergência, como ela o salvou. Ela voltou para o lado de Tony. Logo, Tony estava prestes a fazer uma cirurgia, mas Daphne não queria que ele se recuperasse. Ela se infiltrou no hospital disfarçada de enfermeira. Infiltrou-se na sala de poções e preparou uma poção. Em seguida, foi para a sala do cirurgião principal. O doutor estava morto.
Tony também perdeu a esperança de ser capaz de se levantar. Seu coração estava frio. Neste momento, Daphne aproximou-se mais. Quanto mais os dois se aproximavam, mais perto os dois ficavam. Tony cresceu muito esta noite. Na manhã seguinte, sua mãe empurrou a porta. Vendo esta cena, ela repreendeu Daphne em voz alta, por cruzar a linha. Em seguida, chutou-a para fora de casa novamente. Mas Tony entrou em uma grande briga com ela. Ele já a amava. Não podia viver sem ela. Sua mãe tinha medo que ele fizesse algo estúpido. Só podia permitir que duas pessoas amassem. Só assim, os dois estavam juntos. E como todos os amantes, tiravam muitas fotos. E essas fotos foram vistas por Jasmine. Ela estava muito triste porque ainda amava o Tony. De repente, ela percebeu que algo estava errado. Na foto do braço de Daphne, havia tatuagens. Quando foram traduzidos, as tatuagens significaram de Kyle. Jasmine de repente lembrou. Daphne uma vez chamou Tony Kyle. Até disse que Kyle era seu paciente anterior. Meu trabalho foi cuidar bem de Kyle. Quem é essa pessoa, afinal? Jasmine obedeceu às pistas investigativas. Encontrou um paciente que também era hemiplégico. De sua boca, Jasmine conheceu o verdadeiro rosto de Daphne. Ela empurrou esse cara para fora da cadeira de rodas. Então saiu e pegou um machado. Ele lutou. Rastejou loucamente para fora. Mas ele foi muito lento. Daphne balançou o machado. Queria cortar o braço dele, Ty. Felizmente, seu amigo chegou a tempo de salvar sua vida. Então Kyle era o ex-marido de Daphne. A cena de agora foi a sua memória mais horrível. Daphne tinha uma doença mental. Para homens com poliomielite, tinha uma deseja de controlar a doença. E foi também por isso que ela era enfermeira. Então Kyle queria fugir. Quase teve suas mãos cortadas. Desta vez, o alvo dela foi o pobre Tony. Depois de ouvir essa notícia, Jasmine ficou extremamente confusa. Ela rapidamente disse a Tony a verdade para que ele pudesse escapar rapidamente. Mas tudo isso foi ouvido por Daphne. Logo depois ela revelou seu verdadeiro rosto. I'm your caregiver and that's my job! Viu Tony prestes a fugir, ela o empurrou para fora da cadeira de rodas. Então usou anestésicos para fazê-lo desmaiar. You can't leave me. Quando Jasmine chegou, era tarde demais. Tony foi perdido no carro por Daphne. Ela ligou apressadamente para a mãe de Tony. Duas pessoas discutindo as contramedidas juntas. Graças à ajuda de Kyle, eles conheceram na cidade natal de Daphne. Havia um quarto deixado pelos avós. Os dois foram imediatamente para sua cidade natal. Neste momento, Tony acordou e descobriu que suas mãos estavam amarradas. Ele estava com muito medo e gritou por socorro. Mas além de Daphne, ninguém podia ouvir ele chorar por socorro. Ao mesmo tempo, Jasmine e sua mãe chegaram a tempo. Mas foi tudo visto por Daphne. Ela estava esperando com uma pá, aninhado no canto. Jasmine se infiltrou na sala. Ela encontrou Tony amarrado. Queria desamarrá-lo, logo em seguida. Daphne estava louca naquele tempo. Ela adotou Tony como Kelly. Da sala tirou uma serra. Queria amputar seu braço. Felizmente, Tony em uma emergência chamou o nome de Kelly. Daphne viu Kelly imediatamente. I won't leave you. I promise. Bem quando ela ficou pasmada, a mãe de Tony correu com uma faca. Acabou com tudo. O fim da história, Tony fez uma cirurgia de reabilitação em 2 pernas. Ele finalmente conseguiu voltar correndo e quebrando seu recorde.